Por volta dos anos 80 se popularizou a gravação caseira. Então, naquele momento da história, aqueles que somos desse tempo, vamos lembrar que era com grande alegria, satisfação e surpresa que a gente ia no mercado, ia numa loja, comprava um gravador e trazia em casa. Então você podia apertar ali a tecla play, rec, e gravar pela primeira vez sua voz e ouvir você mesmo se falando, né? Isso se originou com Thomas Edison no fonógrafo em 1898, se não estou equivocado, aproximadamente nessa época, e se popularizou nos anos 80 do século passado, 1980. Então você podia finalmente gravar de forma caseira, simples, rápida, num equipamento doméstico, a sua voz. Bom, isso significou uma grande mudança para os corais, para o canto coral. Alguém teve uma ideia, em vez de ficar ali passando a voz dos cantores ao lado de um instrumento, seja ele qual fosse ele qual fosse, podia então finalmente gravar a parte do cantor, e esse podia levar para sua casa e ouvir e aprender sozinho. Então o que se fazia antes desse momento era alguém, um mediador, decodificar os sinais escritos num papel, que é a partitura, as notas, num pentagrama, e extrair dessa representação tipográfica os sons ao vivo, na presença de um cantor, um músico, um cantor e um instrumento, ou alguém que pudesse fazer a leitura sem um instrumento, solfejar diretamente as notas. Antes dos anos 80, isso sempre foi feito dessa forma. A partir dos anos 80, então, a pessoa, além da representação tipográfica dos sons na partitura, podia também levar uma representação muito mais fiel, fonográfica, do som. E com essas duas mídias, ou uma só delas, podia agora em casa aprender a sua parte separadamente. Então nascia aí o que se chama no Brasil de kit de ensaio. Em inglês tem outros nomes, em espanhol também. Cada idioma tem o seu. Em inglês, embora kit de ensaio, kit é uma palavra inglesa, em inglês não se chama dessa forma. Esse nome se popularizou em português e conhecemos como kit de ensaio. Então, kit de ensaio, o que é? É a voz, durante muito tempo, desde os anos 80, era a voz de um instrutor ou um instrumento tocando a parte do cantor que ele ia estudar na sua conveniência. Em 1998, quando eu comecei a faculdade de música, eu era arquivista da orquestra dos alunos, e eu percebi que as partes das orquestras eu nunca havia tido uma inserção orquestral antes. Percebi que a parte dos violinos, dos sopros, das cordas da orquestra eram grafadas separadamente, e a do maestro, todas as partes juntas. E o maestro passava muitas páginas, porque tinha todas as grades, a grade de todos os instrumentos, enquanto os instrumentos tinham só uma ou duas páginas para tocar. E eu percebi que aí residia um problema do coral, que eu desde os meus 15 anos cantava em coral lá no IACS, Rio Grande do Sul. O professor Vandir foi meu primeiro contato com o coro, com a polifonia vocal. Então aí nesse momento eu notava que as partituras eram confusas, né? Às vezes 4 pautas, às vezes 6, 4, uma para cada voz, e mais as duas do piano. E você cantava, vamos por baixo, que era o meu caso. Você cantava a quarta pauta, olha a confusão. Às vezes tinha só dois sistemas por página. Você tinha que pular para a quarta do próximo sistema. Depois tinha os ritornelos, às vezes 20, 25, 30 páginas, uma música. E muito do tempo do ensaio era gasto navegando nessa tremenda desordem, né? Nas músicas mais complexas. Que alegria era receber então uma partitura limpa,
né? Tudo bem 4 vozes, mas só as vozes, sem o instrumento. E aí você não precisava ficar sem ritornelo, sem cordas, e, e isso era muito produtivo. O ensaio, eu notava que o ensaio rendia muito mais. Mas só foi em 1998, quando eu comecei a estudar, que eu percebi que isso poderia, essa realidade das orquestras, dividir por instrumento, isso poderia ser aplicado para o coral. Então eu comecei a produzir kits de ensaio com as partes separadas por voz. Um outro problema na minha experiência com coral é a letra muito pequena, confusa. Então, além de ter que pular 3, 4, 5 pautas juntas por vez, você ainda tinha uma letra muito pequena. Então eu fiz tudo de uma vez, com a popularização dos editores de partitura. Eu sou especialista em Sibelius, então eu separo as partes, soprano, contralto, tenor e baixo em folhas separadas, com a letra maior, as notas por sílaba menor em cima de cada sílaba. Cada cantor tem apenas a sua letra e a sua voz. Isso, para o não iniciado, é uma ajuda tremenda. Alguns, devido à confusão tradicional das partituras, preferem só ter a letra. Mas agora tem a partitura, as notas e a letra. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui da evolução da notação musical. Tudo começou lá por volta do século VIII, quando os monges notaram que podiam fazer marquinhas, flechinhas para cima, para baixo, onde a voz subia e descia, e algumas linhas. E isso, vou resumir bem grosseiramente, isso foi evoluindo para uma linha com marcações de onde a voz subia e descia. Era uma forma de memorizar a melodia daquele texto. Até então não existia forma de gravar os sons. Começou aí. No século XII a gente já tinha os rudimentos do que hoje é o sistema de notação musical, com 5 linhas, 4 espaços, que chama o pentagrama, e as notas que sobem e descem, e as figuras, a oca, a pintadinha de preto, e a pintadinha de preto com a bandeirola, que tem os seus devidos nomes e durações. Então a partitura ainda é um sistema muito bom que apela à memória, a memória visual. Então, o kit de ensaio, onde você leva a sua gravação para casa, é um item, um aspecto faltante no aprendizado da música, mas sem deixar de lado a partitura, e melhorada, porque só tem a partitura por voz. Então você tem ali a sua sílaba e a sua nota em cima. E à medida que essas notas sobem e descem, as figuras diferentes, isso vai musicalizando o cantor não iniciado. Então, em vez de atrapalhar, agora começa a ajudar, como era lá no século VIII, no século IX, X, XI, XII e até hoje. Então a pessoa vai se musicalizando no sentido erudito, no sentido de compreender a notação musical. O que lhe causava repulsa, agora lhe causa agrado, lhe causa atração. Então essa é uma das funções importantes do coral. E assim nós temos o kit de ensaio, com as partes separadas, fecho parênteses sobre a partitura, e temos o áudio e a partitura separada por voz. Como é esse áudio? Vou usar esses últimos minutos desse vídeo para explicar como são os kits de ensaio que eu produzo. Eu notei que os kits normalmente eram um produtor cantando soprano, contralto, tenor e baixo, ou qualquer outra voz que a música tenha. E era uma pessoa só. Dificilmente, eu nunca vi ninguém até hoje cantar bem as 4 vozes, né? Ou por limitações vocais, ou por limitações auditivas, né? A afinação, você tem que aprender ou ler de primeira vista uma partitura, uma música totalmente nova, né? Você precisa ser muito profissional. Pouquíssimas pessoas estariam capacitadas para fazer isso de forma profissional, convincente. Então eu desenvolvi uma técnica, junto com meu amigo Hélio, da Igreja do Jaraguá, Igreja Adventista. E esse meu amigo do coral ao qual eu pertencia, juntos conversamos, vimos que poderíamos usar os editores de áudio que existe hoje. Usamos o Audacity, eu opero também
o Pro Tools, mas para esse trabalho o Audacity é mais do que suficiente. Audacity, como alguns dizem. Então, eu coloco a gravação original. Vamos pegar um grupo qualquer, um coral, vamos colocar o coral Kemuel, um ótimo coral que eu gosto muito do trabalho deles. Eles não têm praticamente partituras, eu transcrevi várias músicas deles, então eu coloco a parte das contraltos sendo tocada ao piano, num editor de partitura, um piano de ótima qualidade. E então eu mixo esse contralto, que é só o piano purinho, em 70% sobre a pista original do coral Kemuel. Então você ouve o coral Kemuel ao fundo com clareza, que lhe dá o contexto harmônico e a letra, e você ouve o piano em destaque. Quais são as vantagens disso? São inúmeras. Você tem precisão melódica, coisa que você não tem nos kits feito por um só cantor. Você não tem vícios de interpretação. Você tem clareza na audição. Quando é uma contralto cantando a contralto da música que foi gravada, você às vezes confunde se a nota, como é uma pessoa cantando, o timbre se confunde com a contralto, se não foi para soprano. Quando é um piano tocando a parte da contralto, no exemplo que eu estou dando aqui para vocês, você ouve claramente o que é a nota da contralto e o que é a nota da soprano. Se a soprano está em uníssono, se está em uma outra nota, há menos margem de confusão. Então, está aí apresentado os kits de ensaio, é uma exclusividade deste formato, uma exclusividade nossa. Já existem pessoas que fazem, já notaram, perceberam a superioridade do kit híbrido, eu chamo ele de híbrido, mas quando me perguntam se é kit cantado, eu digo que é cantado porque ouve a voz e a letra e o contexto harmônico, coisa que não se tem também nos outros kits que faziam anteriormente. Então você tem aí várias vantagens do kit híbrido, tá bem? É um kit de produção nossa, a gente criou esse método, essa forma de fazer kit de ensaio. Quem experimenta gosta, volta e não quer mais o outro modelo. Vários produtores estão também produzindo dessa forma e eu estimulo, não tenho problema acho que o evangelho tem que ser levado das várias maneiras. Foi uma dádiva de Deus para mim, essa forma de produzir kit de ensaio. E eu não pretendo ser dono desse formato. Está disponível para quem queira e quem quiser, se vocês quiserem videoaulas de como produzir os kits de ensaio, também posso fazer aqui. Me digam nos comentários abaixo, ou me mandem e-mail do deco@gmail.com.br, no nosso site kitdeensaio.com.br, tem lá os meus contatos, e peçam videoaulas de como fazer a produção desses kits de ensaio de uma música que vocês queiram, e nós também fazemos sob encomenda. Eu estou muito atarefado, não estou conseguindo dar conta de todas as encomendas que tenho, porque é um processo trabalhoso, demorado, principalmente quando demanda transcrição, mas faço na medida do possível. Fico à disposição de todos vocês. Obrigado pela atenção que vocês têm dado, o apoio, o carinho e o suporte adquirindo os nossos kits de ensaio. Tem músicas fantásticas, eu tenho pelo menos 3 centenas de kits de ensaio prontos neste formato. E é impossível que você não ache uma música que se adeque ao seu gosto. Tem de todos os estilos, desde o mais tradicional ao mais contemporâneo. E agora, nesse último minuto, gostaria que esse vídeo ficasse com 15 minutos. Eu quero falar sobre os musicais de Natal. Eu tenho algumas cantatas que não são produções minhas, então eu não coloco no site para divulgar. Mas todos os kits de ensaio que estão de músicas avulsas, que estão no nosso site, são produções minhas. Então vocês podem entrar no site kitdeensaio.com.br, coloca /kits.html ou no link kits, coloca Natal e vocês vão ter várias músicas de Natal. Selecione, você pode ouvir todas as músicas ali. Selecione as que você mais gosta e faça
um musical. Qual a diferença de musical e cantata? A cantata é geralmente produzida por um compositor só, tem uma ou duas músicas ótimas e o resto são músicas feitas mais para encher a cantata, não costumam ser boas. É assim, né? E o musical tem a vantagem de você escolher as melhores músicas, você faz um link de uma música para outra, pode ser uma narração, né? Se for bem feita, você fica com um excelente musical e escolhe excelentes músicas de vários compositores. Temos muitas músicas de Natal, estamos chegando já na época aí de preparar os repertórios. Escolhe os que você já tem. Existem muitas músicas que não são específicas de Natal, mas entram perfeitamente no musical. Prefira algumas músicas que você já canta com seu coral, coloque uma ou duas mais músicas de Natal e você terá um grande musical de Natal, além dos que você já canta, que são músicas que falam do amor, da bênção, do cuidado, e mais uma ou duas dentro do seu repertório. De Natal você consegue montar um ótimo musical. Fico à sua disposição, mais uma vez obrigado e até a próxima.